Oi pessoal, vamos fazer uma aula hoje de design digital. Vamos aprender a exportar as imagens vetoriais para bitmap. Vamos transformar os vetores em bitmaps. Isso é legal. Vamos pegar uma ilustração que foi feita lá no Inkscape, transformar em bitmap, pegar ela lá no GIMP e terminar de trabalhar com ela lá, tá bom? Dá para fazer isso de qualquer programa para qualquer programa. Se você usa Corel, dá para exportar para usar no Photoshop. Se usa Illustrator, se usa qualquer programa de ilustração. A questão aqui vai ser você entender qual é o procedimento, qual é o raciocínio, o conceito que envolve a manipulação de imagens vetoriais e a transformação dela em bitmap para continuar trabalhando em outro programa. Tá bom? Então é isso. Vamos lá trabalhar. Trabalhando com o arquivo no Inkscape. Mas antes de começar a falar sobre isso, a gente precisa entender um pouquinho a respeito de formatos de arquivo. Os arquivos vetoriais têm geralmente os tipos de arquivos relacionados aos programas onde eles foram criados. Ou seja, se você usou o Illustrator para criar um arquivo vetorial, normalmente ele vai ser salvo com a extensão .ai. Se você usou o CorelDRAW para criar uma ilustração vetorial, normalmente a extensão dele vai ser .cdr, né, de CorelDRAW. E quando você usa o Inkscape, ele cria um arquivo normalmente no formato SVG. A questão da extensão do nome do arquivo, para quem já está acostumado com o trabalho com o computador, é muito normal, comum, né? Mas para quem está começando agora, é importante a gente ensinar que os arquivos têm a sua extensão relacionada com o programa onde ele é aberto normalmente. A exceção a tudo isso é que os arquivos do tipo .svg também são abertos no navegador. O SVG é um formato versátil e que tem se popularizado cada vez mais no uso da internet, porque ele pode ser manipulado, ele pode ser alterado para criar animações, por exemplo. Mas não vamos entrar muito nesse assunto não, porque o que interessa agora é o arquivo SVG no Inkscape, e que você entenda que esse mesmo formato pode ser usado na internet e que outros programas podem exportar em SVG, mas que no Inkscape esse é o formato padrão. Tudo bem com isso? Então, sabendo que cada tipo de arquivo ou cada programa gera um tipo de arquivo, a gente vai abrir um arquivo que foi criado no Inkscape. Vou abrir um daqueles arquivos que a gente fez nas aulas anteriores. E aí daqui a pouco a gente vai voltar para esse assunto das extensões do nome do arquivo, para mostrar os formatos dos arquivos bitmap, né? Mas por enquanto vamos abrir aqui o arquivo. Ó, não sei se vocês estão enxergando essa janelinha aqui, mas na janelinha de seleção para abrir o arquivo, tem os nomes dos arquivos, todos eles com a extensão .svg. No caso aqui, vou abrir o nosso segundo exercício, o bandeira.svg. Mandar abrir aqui. Pronto. Então a gente tem uma daquelas bandeiras que a gente usou na aula 2. Para exportar esse arquivo, exportar significa mandar esse arquivo para fora do programa de onde ele foi criado, né? Então, se eu quero usar esse programa para outra finalidade, normalmente ele precisa ser exportado, né? Então,
Para esse caso específico, eu vou selecionar toda a bandeira. Não é necessariamente obrigatório selecionar todos os elementos. Mas eu costumo fazer isso porque pode ser que existam outros objetos que eu esqueci na página. E se eu não selecionar, pode ser que eles sejam exportados juntos. Então, para garantir que sejam exportados só os objetos que eu tenho certeza que são os que eu quero usar lá fora, então eu seleciono e venho aqui na aba exportar imagem, né? Na caixa de diálogo, exportar imagem. O atalho do teclado é Ctrl Shift E, tá? Então, se por acaso não aparecer aqui na lateral, não aparecer aqui nas suas caixas de diálogo, é Ctrl Shift E. Ele pode ser acessado aqui também pelo arquivo exportar imagem PNG, tá? Então, mas memorizando aí o atalho, Shift Ctrl E. Cliquei aqui, apareceram várias opções de exportação desse arquivo. Uma das informações mais importantes é o tamanho da imagem. Nesse caso aqui, ela está sendo exportada em 288 dpi. Esse número é um número que não é aleatório. Ele é 4 vezes 72 dpi. Vocês devem lembrar, ou se não lembrarem, lembrem agora, que a gente tinha falado em alguma das nossas aulas que a resolução de tela é de 72 dpi, ou seja, 72 pontos por polegada. Uma tela de monitor convencional. Existem celulares que trabalham com 144 dpi e outros que já chegam a 288 dpi. Isso depende do modelo e da marca e da modernidade do celular. Então, eu gosto sempre de exportar em 288 dpi, porque se eu diminuir essa imagem pela metade, a resolução dela pela metade, ela vai ficar com 144 dpi. E se eu reduzir a 1/4, vai ficar em 72 dpi. Tá? Isso é uma questão de manipulação de imagem, que depois a gente pode esticar um pouquinho mais esse assunto, se a gente tiver tempo nas nossas aulas. Mas aqui, usar um múltiplo de 72 sempre é conveniente. Tá? Gravem essa informação. Isso pode ser útil futuramente. Com 288 dpi, essa imagem vai ter 1920 pixels de largura por 1260 pixels de largura. Certo? É uma imagem razoavelmente grande, mas está boa para a gente trabalhar onde a gente precisar. Eu vou colocar aqui o nome de bandeira. E se vocês já perceberam, a exportação de arquivos do Inkscape para fora é feito no formato PNG. PNG, então, é um outro formato de arquivo, como a gente falou agora dos formatos de arquivos vetoriais. Agora a gente começa a falar dos formatos de arquivo bitmap. A gente usa principalmente para a internet 3 tipos de arquivos bitmap. O PNG, que é o que a gente vai usar aqui agora, o JPG ou JPEG e o GIF, que é um formato também bastante utilizado para a internet, porque tem a característica dele poder ser um GIF animado, né? Utiliza-se muito hoje nas redes sociais, no Facebook, por exemplo, a postagem de GIFs animados, né? GIF o nome do arquivo é GIF, né? Que muita gente diz que é GIF, né? Existe essa discussão a respeito da pronúncia dessa extensão. O fato é que é GIF, tá? O outro formato é JPG ou JPEG e o terceiro que a gente vai usar aqui, PNG. Também é um assunto que a gente pode estender bastante.
Quando você clica aqui no exportar como, ele abre uma caixa de diálogo para você escolher a localização que você quer que esse arquivo seja gravado, né? O arquivo resultado da exportação. Eu vou salvar aqui, não sei se vocês estão enxergando a caixa de diálogo, mas é a mesma caixa de diálogo né, que você já está acostumado para gravar arquivo, para salvar arquivo, que a gente usou agora há pouco para abrir esse arquivo no Inkscape, né? Então, mandei salvar aqui nesse caminho. E vou completar aqui com exportar. Tá? Então, nesse momento, a gente tem um arquivo com 288 dpi, com o nome bandeira.png, gravado nesse caminho. Essa combinação entre pixels e resolução gera uma imagem de aproximadamente 170 milímetros, ou seja, praticamente 17 centímetros, por 111 milímetros, ou um pouco mais de 11 centímetros. Tá bom? Depois vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso. Então vamos só gravar 3 informações importantes aqui. Eu usei 288 pixels porque 4 vezes 72, aliás, 288 dpi, porque é 4 vezes 72 dpi. A imagem tem 1920 por 1260 pixels de largura. Isso representa aproximadamente 17 por 12 centímetros. Tudo bem? Então, vamos exportar aqui e a gente segue lá para o GIMP, que a gente vai trabalhar com essa imagem lá. Tudo bem? Então, só um minutinho que eu vou abrir aqui e já vamos trabalhar lá. Então, aqui com o GIMP aberto, eu vou pedir para abrir aquele arquivo que a gente acabou de exportar. Vou procurar aqui. Ele pode importar arquivos SVG direto, tá? Só que se a gente importasse um arquivo SVG direto, não teria muita informação em relação à transição mais técnica entre arquivos vetoriais e arquivos bitmap que eu gostaria de mostrar para vocês, né? O SVG, na verdade, ele tem essa característica de ele ser um pouco a transição entre vetorial e bitmap. Ele trabalha meio que nessa fusão entre os dois. Tá? Mas isso é um assunto mais profundo, que depois a gente, para quem for estudar mais um pouquinho a respeito disso, pode se aprofundar mais nesse detalhamento. Por enquanto, é importante você entender o que a gente está fazendo, né? Então, primeiro a questão foi abrir o arquivo vetorial e exportar como bitmap. E aí eu tenho aqui o bandeira.png lá no endereço que eu gravei, né? Aquela mesma imagem, e vou pedir para abrir aqui. Muito bom. Então agora a gente pode utilizar essa imagem que era vetorial, foi transformada em bitmap, para fazer outros trabalhos que envolvem mais a manipulação de imagem propriamente dita e não os vetores, como a gente vinha fazendo lá no Inkscape. Tudo bem? Então eu posso pegar aqui, por exemplo, e selecionar uma parte dessa imagem. Vou dar um exemplo aqui rápido, né? Vocês se lembram da aula anterior que eu mostrei as ferramentas de seleção, né? O retângulo, a elipse, o laço, a varinha mágica, a seleção por cores, a seleção recortar. Aqui eu fiz uma seleção retangular, né?
eu vou fazer uma alteração nessa imagem ligada com a questão da imagem em si, né? Então aqui eu vou aqui no menu cores. Eu acho que vocês não estão vendo essas caixas de menu, né? Isso é um defeitinho que o OBS tem. Ele não está mostrando as caixas suspensas aqui, mas no seu computador aí você vai ver a relação de possibilidades de manipulação de cores da imagem. Eu vou aqui no item Brightness and Contrast, que pelo menos na minha versão a tradução não está completa. Brightness and Contrast é brilho e contraste, né? Então, clicando aqui, ele vai abrir uma caixa em que você pode ajustar o brilho. Brilho significa que você vai diminuir os 3 canais simultaneamente, tanto vermelho quanto verde quanto azul. Você vai aumentar a intensidade deles para que eles fiquem mais próximos do branco, e isso dá um brilho maior, né? É como se você clareasse todas as cores, né? Também não sei se vocês vão enxergar a caixinha de diálogo aqui do brilho, mas é uma caixa de ajuste numérico. Você pode digitar a quantidade de brilho que você quer. Eu vou colocar 35 aqui, ou você pode arrastar a barra, ou pode ir clicando na setinha para cima ou para baixo, ajustando o nível de brilho que você quer. Vocês devem enxergar aí então que a área selecionada, a área retangular que eu selecionei lá fora, está ficando mais clara do que era anteriormente. Então estou chegando aqui, ó, clicando na setinha para cima, estou chegando no nível de 60% de brilho, né? Estou aumentando em 60% o brilho dessa área. Se eu colocar 100% de brilho, ele vai ficar cada vez mais claro, né? Quanto mais eu aumentar o brilho, mais claro ele vai ficar, tá? Ele vai chegar aqui, o máximo do GIMP aqui, ele está chegando em 120, 130, né? Eu falei porcentagem agora há pouco, mas não me parece porcentagem aqui, tá? No Photoshop ele trabalha com porcentagem. O contraste é um outro efeito. A gente é muito comum a gente trabalhar com brilho e contraste, por exemplo, em telas de televisão ou do monitor do computador, ou até mesmo do celular, né? Então a gente já tem uma noção básica do que é brilho e contraste. É exatamente o mesmo conceito. O contraste, na verdade, tecnicamente falando, ele escurece os mais escuros e clareia os mais claros, né? Então, dessa maneira, se aumenta o contraste de uma imagem. Isso é muito útil para se fazer tratamento de fotos. Então, se você tem uma foto que não está com a iluminação ideal, você pode trabalhar aqui com brilho e contraste. Mas isso foi só um exemplo para demonstrar para vocês que agora a gente trabalha com essa imagem como um todo, né? Ou que a área selecionada é manipulada toda simultaneamente, né? Nós perdemos aquela questão dos objetos quando a imagem era vetorial. Tudo bem? Eu vou cancelar aqui o brilho e contraste, foi só para a gente demonstrar que agora essa imagem ela recebe efeitos como uma imagem completa. Tudo bem? Para finalizar por hoje, eu vou abrir aqui uma foto. Então agora eu tenho as duas imagens abertas
Aqui em cima a gente vê o ícone de ambas, para que eu possa alternar entre elas. Tudo bem? Então eu vou chegar aqui na bandeira, vou selecionar tudo, daí um Ctrl A aqui. Ctrl A significa selecionar tudo. Você pode ir em editar, selecionar tudo, ou apertar o Ctrl A, vai selecionar toda a área da imagem. Eu podia fazer uma seleção retangular se eu quisesse pegar uma parte só dessa imagem. Mas eu selecionei tudo porque eu quero pegá-la inteira. Vou dar Ctrl C aqui para copiar o conteúdo dela, ou o conteúdo da seleção, nesse caso ela inteira. Vou aqui na imagem onde eu quero colar e apertar o Ctrl V. Quando eu dou o Ctrl V, ela é colada numa camada flutuante. Existem outras maneiras de fazer a colagem, mas nesse momento, como eu dei um Ctrl V aqui, ela veio numa camada flutuante, e aí eu vou escolher aqui, ó, para nova camada. Tá? Clica aqui com o botão direito sobre a camada flutuante e aparece uma lista de opções. Você vai escolher para a nova camada. Então agora essa bandeira é efetivamente parte dessa imagem em outra camada. Então tem duas camadas aqui, uma que é a foto, outra que é a bandeira, e as duas estão integradas no mesmo arquivo, mas eu posso trabalhar com eles individualmente. O primeiro passo aqui então vai ser selecionar a área da bandeira para que eu possa dimensionar. Então selecionei aqui, vou pegar aqui a ferramenta de redimensionar. Vou clicar aqui, ele mostra aquelas alças que a gente já está acostumado em outros programas para fazer o dimensionamento da imagem. Eu vou dimensionar isso apertando Shift para manter a proporção. Então sempre lembrando desses atalhos de teclado para auxiliar na hora de você fazer as ações, né? Então aqui eu sei que eu dimensionei mantendo a proporção da bandeira. E vou dar Enter para efetivar a alteração. Então, nesse momento, a gente tem a bandeira numa camada, a imagem em outra, e eu quero colocar essa bandeira lá na área azul do céu. Então vou selecionar a camada, tirar o bloqueio de posição e tamanho, pegar a ferramenta de movimento e movimentar a bandeira para onde eu quero. Tá? Então, só recordando aqui, não pode esquecer de tirar o bloqueio da camada para que você possa posicionar o elemento selecionado com a ferramenta de movimento. Feito isso, posso tirar as seleções. Vou aqui em selecionar nada ou Ctrl Shift A, né? Ctrl A seleciona tudo, Ctrl Shift A tirar todas as seleções. E por enquanto isso está pronto. Tudo bem? Então, como atividade para essa semana, vamos aplicar uma bandeira sobre uma foto que você escolher. Tá bom? Escolhe uma foto bem legal, aplica a bandeira que a gente fez no segundo exercício do Inkscape e manda para mim. Para salvar esse arquivo, vocês vão em Arquivo, Exportar como. Ele vai exportar toda a imagem como um arquivo só. Na caixa de diálogo que vai aparecer, você escolhe o nome lá em cima. Embaixo, você escolhe o tipo da imagem. Você vai salvar como JPEG. Então, clica na caixa de diálogo do formato. Rola na setinha para baixo até aparecer JPEG. Clica sobre JPEG. Com o nome dado, você manda exportar para o formato que você quer. Logo abaixo você tem selecionar tipo de arquivo, né? Então escolhe imagem JPEG e manda exportar. Você vai ter um arquivo
com o formato JPEG, que é o resultado da sua foto com a bandeira aplicada em cima. Vai aparecer uma caixa de diálogo para você escolher a qualidade do JPEG. Escolher uma qualidade de 100% e deixa a qualidade em 100%. Depois eu vou explicar melhor para vocês o que significa essa questão da qualidade. E clica em exportar. Vai dar uns segundinhos, a imagem vai estar exportada. Tudo bem? Então por hoje é isso. Muito obrigado, bons exercícios e até semana que vem.